Olá, eu sou Daniel. E se você está aqui é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Era uma noite fria de inverno em Madrid. O vento soprava pelas ruas estreitas do bairro de Lavapiés, produzindo um som quase humano, um lamento longo e contínuo que se infiltrava pelas frestas das janelas. Clara, uma jovem enfermeira de 27 anos, havia acabado de chegar em casa depois de um turno exaustivo. Com a cidade ainda movimentada lá fora, ela trancou a porta do pequeno apartamento com cuidado, colocou o celular para carregar no criado mudo e se jogou na cama, exausta. A rotina de Clara sempre foi simples, mas também marcada por uma superstição peculiar que sua avó repetia desde que ela era criança. Nunca saia de casa se já está na cama à noite. O que te espera lá fora não pertence a este mundo. Clara nunca deu muita atenção a essas palavras, tratando-as como meras histórias para assustar crianças, até aquela noite. Enquanto se acomodava sob as cobertas, ouviu um som que gelou seu sangue, passos no corredor do prédio. Mas não era o andar apressado de um vizinho atrasado. Era um caminhar arrastado, como se alguém se movesse com dificuldade. Os passos pararam bem em frente à sua porta. Clara prendeu a respiração, tentando convencer a si mesma de que era apenas paranoia causada pelo cansaço. Ela se encolheu ainda mais na cama, com os olhos fixos no teto, tentando ignorar o som. Foi então que algo inesperado aconteceu. O som do trinco da porta sendo testado ecoou pelo apartamento. O coração de Clara disparou. Ela sabia que havia trancado a porta. Quem estaria tentando entrar? Mais importante, por que alguém faria isso àquela hora da noite? Sentindo o pânico se espalhar pelo corpo, ela tentou se levantar, mas algo na atmosfera do quarto parecia a empurrar de volta para a cama. Um peso invisível parecia pressioná-la contra o colchão, como se a própria casa estivesse tentando impedir que ela agisse. Clara ficou imóvel, cada nervo em seu corpo gritando para que ela fizesse algo, qualquer coisa, mas o medo a mantinha paralisada. O som do trinco da porta cessou, mas em seguida foi substituído por algo ainda mais perturbador. Batidas leves e rítmicas, como se quem estivesse do outro lado soubesse que ela estava acordada. Ela fechou os olhos com força, esperando que aquilo fosse apenas sua mente pregando peças, mas no fundo sabia que era real. O som continuou, uma insistência lenta e metódica que parecia zombar de seu medo. Com um esforço tremendo, Clara conseguiu estender a mão até o celular no criado mudo. Quando desbloqueou a tela, percebeu que não havia sinal. Isso nunca acontecia em sua área. Decidiu usar o interfone para ligar para o porteiro, mas o sistema também estava fora do ar. O pânico começou a se transformar em paranoia. Quem quer que estivesse do outro lado parecia saber exatamente o que fazia, isolando-a dentro de sua própria casa. De repente, o silêncio tomou conta. As batidas pararam. Clara ficou esperando, tentando captar qualquer som, mas tudo parecia quieto demais. Um alívio momentâneo surgiu, mas logo foi interrompido por um barulho vindo do banheiro. O som era baixo, algo que ela quase não percebeu, como um gotejar, mas havia algo mais, como um arrastar de pés na cerâmica. Ela tentou ignorar, mas o som começou a aumentar, tornando-se mais claro e mais próximo. Clara não se lembrava de ter deixado algo pingando ou de ter ido ao banheiro antes de deitar. Lentamente, ela se levantou, cada passo mais pesado que o anterior, como se algo tentasse impedi-la de ir até lá. Ao abrir a porta do banheiro, foi recebida por um frio que não parecia natural. A lâmpada tremeluzia, projetando sombras inquietas nas paredes. Foi então que ela viu. No espelho embaçado, havia marcas de mãos como se alguém tivesse se apoiado ali recentemente. O problema era que ela morava sozinha. Com o coração disparado, Clara recuou, sentindo o pânico tomar conta. Não era possível que alguém tivesse entrado. Ela estava certa de que a porta estava trancada. Voltou correndo para o quarto, trancou a porta e empurrou a cômoda para barrar a entrada. Enquanto tentava se acalmar, algo ainda mais perturbador aconteceu. A campainha tocou. Mas não foi o som habitual. Foi um toque contínuo e agudo que parecia quase um grito. Seu instinto dizia para não responder, mas a curiosidade, misturada com o desespero, começou a se intensificar. Ela se aproximou da porta devagar, com o ouvido grudado na madeira tentando escutar. Do outro lado não havia sons de respiração ou passos, apenas o silêncio, quebrado pelo toque estridente da campainha. Quando parou,
Clara deu um passo para trás, mas algo mais a fez congelar. Uma voz masculina, rouca e quase sussurrada veio do outro lado. Clara, abre a porta. Está tarde para estar sozinha. O choque tomou conta dela. Aquele tom de voz, aquelas palavras, ela conhecia, mas não fazia sentido. Era a voz de seu ex-namorado, Javier, que havia desaparecido misteriosamente 2 anos atrás e fora dado como morto. Completamente aterrorizada, Clara não sabia se deveria abrir ou se aquilo era algum tipo de armadilha. Ela recuou, mas antes que pudesse tomar uma decisão, algo bateu com força na porta do quarto do lado de dentro. A batida na porta do quarto ecoou como um trovão, tão forte que as dobradiças tremeram. Clara estava paralisada, o sangue gelado correndo por suas veias. Ela girou os olhos pela pequena peça, procurando algo para se defender, mas o quarto parecia ter se transformado em uma prisão, sufocante e sem saída. Ela tentou gritar, mas sua voz parecia presa, incapaz de romper o silêncio que agora tomava conta do apartamento. Por um momento, ela acreditou que talvez estivesse sonhando, que isso tudo fosse um pesadelo fruto do cansaço extremo. Mas outra batida, ainda mais violenta, quebrou qualquer ilusão. De repente, a porta do quarto se abriu, mas não como ela esperava. O movimento foi lento, quase calculado, como se a pessoa ou coisa do outro lado quisesse prolongar seu medo. Clara não conseguiu ver ninguém, mas um frio glacial invadiu o quarto, trazendo consigo um cheiro metálico, semelhante ao ferro enferrujado. No chão, próximo à porta agora aberta, Clara percebeu marcas de pegadas molhadas que vinham do banheiro. Elas não eram normais, eram desiguais, como se a pessoa tivesse arrastado uma das pernas, deixando um rastro irregular no piso de madeira. O pânico tomou conta dela, mas ao mesmo tempo, algo mais profundo começou a surgir. Um instinto de sobrevivência que gritava para que ela fugisse dali a qualquer custo. Clara correu em direção à janela, tentando abri-la, mas parecia emperrada, como se o próprio apartamento a estivesse prendendo. Foi então que ela ouviu novamente aquela voz familiar, agora mais clara, sussurrando diretamente em seu ouvido. Você não devia ter saído da cama, Clara. Ela se virou bruscamente, mas o quarto estava vazio. Sentiu o ar ficando mais pesado, como se estivesse sendo sugada para um lugar onde as leis do mundo real não se aplicavam. Com um esforço desesperado, empurrou a cômoda que barrava a porta do quarto e saiu correndo pelo corredor do apartamento, sem se importar com o barulho. Ao chegar à sala, Clara percebeu que a porta principal estava aberta, escancarada, balançando levemente com o vento gelado. Ela sabia que não havia aberto a porta. Ainda assim, o desejo de escapar daquele lugar a levou a atravessá-la sem pensar 2 vezes. Quando chegou ao corredor do prédio, tudo parecia fora de lugar. As luzes piscavam de forma irregular, as portas dos outros apartamentos estavam trancadas e o silêncio era quase ensurdecedor. Ela começou a descer as escadas o mais rápido que podia, mas a cada andar que passava, parecia estar voltando para o mesmo lugar. Os números nas portas dos apartamentos não faziam sentido. 1B, 2B, 3B e depois novamente 1B, 2B, 3B. Era como se estivesse presa em um ciclo interminável, sem saída. De repente, Clara tropeçou em algo no corredor e caiu. Ao se levantar, viu o que havia causado o tropeço. Uma fotografia antiga e amarelada de um grupo de pessoas. Ela reconheceu um rosto na imagem, era Javier, seu ex-namorado, mas ele não estava sozinho. Ele estava ao lado de outras pessoas, e todas elas tinham um detalhe perturbador. Seus rostos estavam levemente borrados, exceto os olhos, que pareciam vivos e a encaravam diretamente. Ela soltou a foto e correu mais rápido, finalmente alcançando o térreo. Quando abriu a porta de saída para a rua, foi recebida por uma visão que fez seu coração parar. Não estava em Lavapiés. Estava em um lugar que não reconhecia, uma cidade deserta, com prédios antigos e ruas cobertas por uma névoa densa. Ao longe, viu uma figura solitária parada sob um poste de luz tremeluzente. Era Javier, olhando diretamente para ela, imóvel, mas algo estava errado. Seu corpo parecia distorcido, alongado de forma antinatural, e seus olhos brilhavam com uma luz pálida e sobrenatural. Ele deu um passo na direção dela, e foi nesse momento que Clara entendeu. O aviso de sua avó não era uma superstição qualquer. Era um alerta contra algo muito mais antigo
e muito mais perigoso do que ela jamais poderia imaginar. Clara sentiu o ar congelar ao seu redor, enquanto encarava Javier sob o poste de luz tremeluzente. Cada passo dele em sua direção parecia ecoar pela rua deserta, como se o próprio mundo estivesse segurando o fôlego. Ela queria correr, mas suas pernas estavam presas ao chão como se a realidade ao seu redor conspirasse contra ela. Olhando mais atentamente, percebeu que não era apenas Javier que parecia errado. O lugar inteiro era um reflexo distorcido de algo familiar. As ruas pareciam ser de Madrid, mas os prédios estavam gastos e retorcidos, com janelas vazias que a encaravam como olhos mortos. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelos passos de Javier e o som distante de algo que ela não conseguia identificar, como um lamento misturado a um riso cruel. Reunindo toda a coragem que tinha, Clara deu um passo para trás, sentindo o instinto de sobrevivência gritar mais alto do que o medo. Quando tentou virar para correr, percebeu que as ruas haviam mudado. Os caminhos que levavam para longe dali se fecharam em becos sem saída, e a única direção disponível era em direção a ele. "Você deveria ter ficado na cama, Clara", disse Javier, sua voz ressoando como um eco distorcido, cada palavra carregada de uma malevolência que a fazia estremecer. Ela sabia que aquilo não era realmente ele. Javier estava morto, e o que quer que estivesse diante dela era algo que usava sua aparência como uma máscara. Clara começou a se mover lentamente para trás, mantendo os olhos fixos na figura. De repente, lembrou-se do colar que usava no pescoço, um amuleto que sua avó lhe dera antes de falecer. A mulher havia insistido que aquele objeto a protegeria quando o mundo escurecesse. Sem outra opção, Clara agarrou o amuleto com força, sentindo o metal frio em suas mãos. A luz do poste começou a piscar mais intensamente, quase como um estroboscópio, enquanto Javier se aproximava. O mundo ao redor dela parecia se contorcer. As sombras nas paredes dos prédios ganhavam vida, movendo-se como se fossem feitas de pura escuridão. Clara fechou os olhos, segurando o amuleto contra o peito, e começou a murmurar palavras que mal se lembrava, algo que sua avó costumava dizer nas noites de tempestade. De repente, o ar ao redor dela mudou. O som opressor foi substituído por um silêncio profundo, e quando abriu os olhos, percebeu que estava de volta ao corredor de seu prédio. O chão estava frio sob seus pés descalços, mas o ambiente parecia estranhamente normal. Ela olhou para a porta do seu apartamento, que agora estava fechada, como se nada tivesse acontecido. Porém, algo estava errado. Ao se aproximar, viu que marcas de mãos ensanguentadas cobriam a madeira, e o cheiro de ferro era mais forte do que nunca. O corredor parecia interminável, como se estivesse se esticando à medida que ela caminhava. Quando finalmente abriu a porta do apartamento, encontrou tudo revirado. As marcas das pegadas molhadas ainda estavam lá, mas agora havia algo mais. Uma mensagem escrita no espelho do banheiro, com letras trêmulas e escorridas, como se alguém tivesse usado o próprio sangue. A mensagem dizia: "Você pode escapar, mas nunca estará sozinha." O terror tomou conta dela, mas algo dentro de Clara começou a mudar. Ela percebeu que, para sobreviver, não podia continuar fugindo. Precisava enfrentar aquilo. Respirando fundo, ela agarrou o amuleto novamente e começou a explorar o apartamento em busca de qualquer coisa que pudesse ser usada como arma ou proteção. Cada cômodo parecia mais sombrio do que o anterior, e Clara sentia que algo a observava o tempo inteiro. Quando chegou à cozinha, viu que a faca de cortar pão estava fora do lugar. O estranho era que não havia ninguém ali. A faca estava cravada na parede, como se alguém tivesse tentado atacar algo, mas errara o alvo. Ela a puxou, decidindo que, seja lá o que fosse aquilo, ela lutaria. Um som de risadas ecoou pela sala, e Clara soube que estava longe de estar segura. O som da risada reverberou pelas paredes do apartamento, gutural e agourento, como se ecoasse de um lugar distante, além da compreensão humana. Clara apertou o cabo da faca em suas mãos, sentindo o suor escorrer por sua testa. O ar estava pesado, quase sufocante, como se a presença daquela coisa invisível consumisse todo o oxigênio ao redor. Ela caminhou lentamente pelo corredor, cada passo ecoando no chão de madeira como um tambor, seus olhos fixos em cada sombra que se movia nas bordas de sua visão. Cada cômodo parecia deformado, como se o apartamento tivesse sido consumido por uma realidade distorcida.
O silêncio era quebrado apenas pelo som de algo arranhando a parede, um ruído lento e metódico, vindo do quarto. Clara sabia que precisava confrontar o que quer que estivesse ali, mesmo que seu instinto gritasse para fugir. Ela abriu a porta do quarto com um empurrão brusco, encontrando o espaço vazio, exceto por algo que fez seu coração parar. Uma figura familiar sentada na cama. Era ela mesma. Clara viu sua própria imagem sentada ali, de costas, com a cabeça levemente inclinada para o lado, como se estivesse ouvindo algo. A duplicata estava usando exatamente o mesmo pijama que ela usava antes de sair de casa, e as mãos repousavam no colo, segurando o amuleto da avó. Você não deveria ter saído da cama, disse a figura sem se virar. Sua voz era idêntica à de Clara, mas com uma estranheza na entonação, algo que fazia os pelos de sua nuca se arrepiarem. Clara não respondeu. Ela deu um passo à frente, segurando a faca com mais força, mas a figura finalmente se levantou. Os movimentos estranhos, quase mecânicos, como um boneco mal ajustado. Quando se virou, Clara soltou um grito abafado. Os olhos da duplicata estavam completamente negros, como se fossem buracos sem fundo, e sua boca se esticava em um sorriso impossível, revelando dentes afiados que não pertenciam a nenhum ser humano. Você nunca devia ter saído da cama, repetiu a figura, desta vez com a voz ecoando de forma sobrenatural, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. Clara recuou, mas antes que pudesse reagir, a duplicata avançou em sua direção com uma velocidade inumana, derrubando-a no chão. A faca caiu de suas mãos deslizando para longe, e Clara sentiu o peso esmagador da criatura sobre ela. As mãos da duplicata eram frias e firmes, prendendo-a pelo pescoço, enquanto o sorriso se ampliava de forma grotesca, cobrindo quase todo o rosto. Desesperada, Clara esticou o braço, tentando alcançar o amuleto que pendia no pescoço da criatura. Suas mãos tremiam enquanto ela puxava o cordão com toda a força que tinha. Quando finalmente o arrancou, um grito horrendo ecoou pelo apartamento, tão alto que parecia despedaçar o ambiente ao redor. A duplicata começou a se contorcer, o corpo tremendo violentamente, enquanto uma fumaça negra e densa começava a sair de sua boca e olhos. A criatura soltou Clara, caindo no chão e se dissolvendo em uma massa disforme de sombras que rapidamente desapareceu, deixando apenas o silêncio no ar. Clara ficou de joelhos tentando recuperar o fôlego, seu coração batendo como um tambor dentro do peito. Ela olhou ao redor do quarto, que agora parecia normal novamente. Mas algo dentro dela sabia que isso não era o fim. Quando se levantou, viu algo escrito na parede, onde antes estava limpa. As palavras, escritas em letras tortas e manchadas, diziam: "Você escapou desta vez, mas ele sempre volta." Clara correu para fora do apartamento, descendo as escadas às pressas e saindo para a rua. Madrid parecia normal novamente, com carros passando e pessoas caminhando despreocupadamente. Mas Clara não se sentiu aliviada. Ela sabia que estava marcada, que aquela coisa a seguiria onde quer que fosse. Enquanto caminhava pela rua, sentiu uma presença atrás de si, mas quando olhou para trás, viu apenas sua sombra. Uma sombra que, estranhamente, parecia estar sorrindo. Clara passou semanas tentando esquecer o que havia acontecido naquela noite. Mudou-se para um novo apartamento no centro de Madrid, onde as ruas eram sempre movimentadas, e instalou câmeras de segurança em cada canto do novo lar. Jogou fora o amuleto que havia arrancado da criatura, convencida de que aquilo havia trazido tanto proteção quanto maldição. Por um tempo, as coisas pareciam voltar ao normal. O mundo era um lugar racional novamente, iluminado pela rotina e pelas pessoas ao seu redor. Clara começou a acreditar que o episódio não havia passado de uma alucinação ou uma crise de nervos causada pelo estresse. Porém, no fundo, ela sabia que estava apenas se enganando. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde, Clara sentiu o velho peso do cansaço. A luz de sua mesa piscava levemente, algo que já havia notado antes, mas nunca dera muita importância. Com os olhos semicerrados, ouviu um ruído vindo do corredor de seu apartamento. Um som leve, quase imperceptível, mas que fez seu corpo gelar. Ela ignorou, dizendo a si mesma que era apenas o encanamento ou algum vizinho. No entanto, o som continuou. Eram passos, lentamente ritmados, ficando mais altos e mais próximos. Clara sentiu o mesmo pânico que a invadira naquela noite no antigo apartamento.
Quando se levantou e foi até a porta, espiou pelo olho mágico e não viu nada além de escuridão. A luz do corredor, sempre acesa, estava apagada. Um nó se formou em seu estômago e suas mãos tremiam enquanto girava a chave na fechadura. Mesmo sem abrir a porta, podia sentir o ar ao redor se tornando mais frio. De repente, ouviu o som de algo escorrendo pelo chão como água pingando. Ela olhou para baixo e viu que uma substância negra e viscosa começava a passar pela base da porta. Antes que pudesse recuar, a substância começou a se espalhar, formando palavras diante de seus pés. Eu avisei. Clara tentou correr para o quarto, mas sentiu como se o ar ao redor a prendesse, como se o próprio apartamento tivesse ganhado vida. As luzes começaram a piscar e as paredes pareciam se fechar lentamente, encurralando-a. Ela não estava mais no apartamento. O ambiente ao seu redor havia mudado para aquele lugar distorcido que ela reconhecia bem, com ruas infinitas e prédios que não seguiam as leis da física. Tudo estava silencioso novamente, exceto pelo som distante daquela risada macabra. De repente, uma voz suave e familiar surgiu atrás dela. Clara, por que você continua tentando fugir? Era a voz de Javier. Ela se virou lentamente, o coração batendo como um tambor em seus ouvidos. Lá estava ele, parado sob um poste de luz que parecia ser a única fonte de claridade naquele mundo. Mas dessa vez, não estava sozinho. Atrás dele, figuras escuras e contorcidas começaram a surgir, movendo-se como sombras vivas. Seus olhos brilharam na escuridão e Clara soube que aquele era o verdadeiro fim. Ela tentou gritar, mas sua voz não saiu. Quando as figuras começaram a avançar, tudo ao seu redor se dissolveu em escuridão. Na manhã seguinte, o novo apartamento de Clara estava vazio. As câmeras de segurança não mostravam sinais de entrada ou saída, e suas coisas estavam intocadas. A única pista de que algo estava errado era uma mensagem escrita no espelho do banheiro, exatamente como na primeira vez. Ele sempre volta. Na cidade, a história de Clara logo se tornou mais uma lenda urbana. Vizinhos comentavam sobre a mulher que desaparecera sem deixar rastros, e alguns juravam ouvir risadas distantes ou passos nas escadas durante a noite. Clara se tornou mais uma vítima daquele aviso antigo, esquecido por muitos. Nunca saia de casa se já está na cama à noite.